Esse cara tava pulando de paraquedas quando acidentalmente pousou no terraço de um prédio aqui no Brasil. Logo quando ele aterrissou, os seguranças já vieram interceptar ele e queriam obrigar ele a descer pelas escadas, mas ele tinha outros planos na mente. E como ele é um profissional, ele esperou os guardas darem as costas pra ele e saiu correndo pra borda do prédio. Nessa hora ele não podia mais hesitar, porque se descesse dali ele iria preso por eles. Mas não deu outro, o resultado aí você já sabe. Ele fez uma fuga absurda no estilo Tom Cruise e conseguiu fazer um pouso mais perfeito ainda, fugindo dos guardas. Essa mulher cometeu o pior erro da sua vida quando decidiu subir nessa corda. Isso porque quando ela alcançou o teto, ela decidiu finalizar fazendo uma barra pendurada. Ela só não imaginava o que aconteceria logo em seguida. Ela acidentalmente desconectou a corda do gancho que prendia ela no teto, e ela ficou pendurada no teto a vários metros do chão. Sem saber o que fazer, ela tentou achar alguma solução o mais rápido possível sem se machucar. Mas por sorte, ela não estava sozinha na academia. Esses caras imediatamente foram lá segurar ela, para que ela possa se soltar e não caísse no chão. Mas ela tinha um problema porque ainda estava com muito medo de se soltar, até que eles finalmente encorajaram ela e conseguiram ajudar, deixando ela são e salva. Esse cara cometeu um erro que quase custou a vida dele. Isso porque ele tem o hábito de subir nessas antenas enormes para pular de paraquedas lá de cima. Só que quando ele chegou no topo dessa antena, ele percebeu o quão arriscado era esse salto, por ser perto demais do chão. E se ele tomasse a decisão de voltar, iria demorar horas para ele descer tudo de novo. Então, já que ele já estava lá em cima, ele preferiu se arriscar e pular mesmo assim. Por sorte, ele já é um profissional muito bem treinado e soube o que fazer nessa situação. E o resultado aí você já sabe. 3, 2, 1. Awesome. Comenta aí, você teria coragem? Quando esse garoto estava no zoológico, ele não percebeu que estava na mira de um tigre. E quando ele virou as costas para o tigre, ele percebeu o real perigo que ele estava correndo. Por sorte, o vidro do zoológico protegeu ele. E isso provou o quão sangue frio esses animais são na hora de caçar. Esse cara se atreveu a pegar carona com um iceberg no mar aberto. E o motivo dele estar levando uma sacola de plástico é o mais bizarro. Isso porque em um iceberg desses, você não tem controle nenhum de onde ele vai te levar. E ele começou a ir cada vez mais longe da costa, em direção ao mar aberto. Foi nesse momento que ele precisou usar sua sacola de plástico para colocar suas roupas dentro e voltar nadando para terra firme, em uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Comenta aí, você teria coragem? Esse cara estava dirigindo seu Monster Truck bem ao lado dessa Lamborghini. Só que o que ele fez foi bizarro. Ao invés de descer desse carro gigante para ter certeza que passaria, ele foi tão sangue frio e resolveu passar assim mesmo, onde a roda da frente fica apenas alguns milímetros do carro. Mas esse cara já tem tanta noção desse carro que a primeira roda conseguiu passar facilmente. E mesmo assim, correndo o risco de riscar esse carro de milhões de dólares, ele resolveu passar do mesmo jeito. Quando esse cara fez essa jogada, ele tinha certeza que essa partida estava nas suas mãos. Só que nesse dia ele aprendeu a pior lição de todas. Ele realmente conseguiu fazer uma das jogadas mais limpas da história, tirando todos os dardos do seu adversário de perto do centro. Isso tudo com apenas um arremesso. Mas depois disso, o adversário dele sabia que não poderia deixar isso acontecer. Com esse movimento, ele inverteu totalmente o jogo, ganhando aquela partida. Quando esse atleta foi fazer esse salto, ele cometeu um erro, mas só foi salvo por causa da sua instrutora. Quando ele foi cair para fazer o segundo salto, ele acabou falhando e saindo da cama elástica. E foi nessa hora que a sua instrutora agiu e salvou ele de ter caído nas bordas. Mas embora ela tenha feito isso, ela foi muito criticada por atrapalhar a manobra do atleta, porque pareceu que ele não gostou tanto disso. Mas logo depois ele conseguiu fazer a manobra com sucesso. Comenta aí, você concorda com isso? Esse cara invadiu o campo durante o jogo, só que na hora de voltar, ele precisou passar por mais de 5 seguranças. Ele conseguiu driblar os 2 primeiros. Por poucos segundos, ele conseguiu escapar de ser pego pelo terceiro. Mas quando ele estava fugindo, ele não esperava que a torcida inteira iria ajudar ele, fazendo uma barreira para o segurança não passar. Por incrível que pareça, isso realmente deu certo. E o segurança ainda foi consolado no final. Foi nesse dia que esse cara ganhou uma segunda chance de vida. Quando ele caiu na MotoGP junto com os outros competidores, ele aos poucos começou a se levantar e a entender o que tinha acontecido. Só que ele não tinha percebido que eles não eram os únicos a cair naquela curva. Foi então que no momento certo dele sair daquela posição, esse foi o resultado. Na festa do fim de semana.
E esse cara foi pego trapaceando nessa competição, onde por ele estar usando as unhas para subir nessa escada ensaboada, o juiz mandou que ele começasse o percurso novamente, precisando descer as escadas. Só que ele não deixou aquilo barato, quando percebeu que todos seus adversários estavam atrás dele. Assim ele resolveu levar todos eles juntos, descendo a escada da melhor maneira possível, e assim igualando totalmente o jogo novamente. É por isso que nunca se deve fazer essa comemoração num jogo de futebol. Deslizar com os joelhos, além de ser uma das comemorações mais incríveis e clássicas do futebol, alguns jogadores realmente tentam se aventurar em fazer isso, e acabam ferrando seus joelhos por completo, podendo até causar algumas fraturas. Uma das piores tentativas de deslizar com o joelho foi feita por Steven Borgos, e foi um tanto quanto vergonhoso, além de ter destroçado a grama por completo. Só que os jogadores que realmente sabem fazer isso são impecáveis, e com certeza não deixa de ser uma das comemorações mais bonitas do futebol, onde já gerou várias imagens clássicas, como por exemplo essa do Cristiano Ronaldo depois de fazer um gol pela seleção, e ainda mais essa recente do Mbappé, que se tornou uma das imagens mais clássicas do futebol. Esse vídeo mostrou a real força dos animais, onde esse cara puxando a corda contra um lêmur conseguiu com facilidade, só que para puxar contra um macaco ele já teve muito mais dificuldade. Porém o real desafio começa aqui, onde um chimpanzé comparado com um humano já exerce uma força de 90 quilos, só que para competir contra um tigre ele precisava fazer uma força equivalente a 400 quilos, e mesmo não conseguindo superar o tigre, ele tentou vencer o elefante, puxando um peso equivalente a 8.000 quilos. Quando esse cara estava tentando puxar esse cabo de guerra, ninguém imaginava com quem que ele estava lutando. Isso porque pela cara dele dá pra perceber um esforço absurdo que ele está fazendo. Só que por incrível que pareça, ele ainda estava perdendo aquela luta, mesmo sendo um homem gigante de quase 100 quilos. E isso faz total sentido depois de ver com quem que ele estava lutando, mostrando a verdadeira força de um tigre. Esse aqui é o teste militar dos soldados dos Estados Unidos, onde esse garoto, após arrombar essa porta, precisa escalar essas cordas no menor tempo possível, pra assim chegar no topo e descer novamente usando uma corda. Só que depois disso, ele precisava escalar toda essa parede novamente. E por mais que pareça fácil, na verdade isso exige muito treinamento. Só que essa foi apenas a parte mais fácil do teste, onde agora ele precisa pegar sua arma de brinquedo e correr o mais rápido possível até a prova de puxar peso, assim empurrando esse carrinho de 60 quilos de um lado para o outro, pra assim finalmente ir para a última etapa do desafio, onde ele precisa jogar essa bola de 20 quilos até a linha de chegada. E assim, depois de muito treinamento, ele finalmente completou o desafio. Quando essa garota colocou a mão na porta desse elevador, ela cometeu um erro terrível. Isso porque essas portas se abrem quando detectam alguma coisa entre elas. Porém, nesse dia, a porta falhou, prendendo a mão dela por alguns segundos. E assim, no outro dia, ela precisou ir ao médico, mas ficou tudo bem. Nunca faça isso em casa. Esse aqui é o teste do exército mais impossível de todos, onde esse cara precisa atravessar essas barreiras por baixo d'água. Porém, o motivo dele estar sofrendo desse jeito é porque essa água está a menos 2 graus de temperatura. Isso é feito para que os soldados possam treinar sua resistência debaixo d'água e aguentar temperaturas extremas. Só que além disso, eles também precisam agir em grupo, precisando passar todas as pessoas de um lado para o outro, usando esse quadrado gigante. Quando esse cara resolveu zoar com uma viatura de polícia, ele não esperava que eles não iriam levar isso na brincadeira. E os policiais resolveram abordar ele. Yes, sir. It's vandalism. I'm gonna have to tow down your vehicle. Só que quando ele achou que a situação já estava ruim, o policial falou isso. You got gold coins? It's me, Mario. I always got gold coins on. No, that's the only way. Em troca das moedas do Mario, ele foi liberado. Essa aqui é a atração mais bizarra do Circo de Soleil, onde as pessoas precisam tentar chegar até o topo antes que as barras se encolham. Só que o problema é que se alguma barra por acaso voltar na hora errada que alguém estiver caindo, pode ser fatal. Ainda mais se a pessoa estiver caindo com as pernas abertas. Porém, essas barras são automatizadas para jamais voltarem depois de entrar na parede. Por mais que cair dali pareça perigoso, na verdade eles caem nesses colchões que amortecem a queda. Esse cara passou a maior vergonha da sua vida. Quando ele resolveu experimentar esses bolinhos nesse prato, ele não sabia que aquilo na verdade não era o bolinho. Assim, enquanto o chefe explicava pra ele o que era aquilo, ele mastigava totalmente confuso, sentindo um gosto extremamente estranho. Assim, depois de um tempo, o chefe derramou água em cima do prato, mostrando que aquilo na verdade eram toalhas comprimidas, que era pra ser usada apenas para enxugar as mãos, que ele estava mastigando esse tempo todo. Esse cara tem o trabalho mais difícil do mundo. Ele é um pesquisador e tiktoker que mora lá no pico da Antártica, mas o salário que ele ganha vai te assustar. Esse trabalho, ele tem que resistir a temperaturas muito absurdas. Pode chegar até a menos 60 graus Celsius. Qualquer líquido lá fora que entra em contato com o ar congela em menos de 1 minuto. Até mesmo uma toalha congela em menos de 1 segundo e fica parecendo uma placa de metal. Minus 64 degrees Celsius. And I just tried to pour myself a root beer. Didn't work out so well. Essa patinadora enganou a todos quando usou uma estratégia absurda nas Olimpíadas. Tudo porque quando a corrida começou, ela estava na última colocação, quando fez essa manobra muito incomum, disparando na frente das suas adversárias. Isso, na verdade, era muito arriscado e perigoso, já que essa corrida exige muita resistência, e um esforço desse logo na primeira volta desgastaria demais o atleta. Mas a tática dela era acelerar no início para dar uma volta completa na pista antes dos outros competidores, para assim se juntar de novo atrás deles discretamente e se manter ali pegando o vácuo deles. E assim ela
fez com que suas adversárias se confundissem e esquecessem que ela já estava uma volta na frente delas, perdendo a conta das voltas. Assim, quando o juiz anunciou que faltava apenas uma volta, elas precisavam dar uma volta a mais para alcançar ela, enquanto Yang cruzava tranquilamente pela linha de chegada. Além de que, quando anunciaram que a corrida já tinha uma vencedora, todas as outras competidoras pararam de correr achando que já tinha acabado, enquanto para elas ainda faltava uma volta. Essa estratégia fez história nos Jogos Olímpicos, sendo uma das melhores performances já alcançadas no patins do gelo.